alegria e paz. Boas-vindas a este canal, que é o nosso canal. Aqui você encontra conteúdos feitos com muito amor e zelo, pensados para a sua formação cristã católica. Antes de conhecer a história do nosso 15º Papa, se você está por aqui recentemente e não se inscreveu ainda, inscreva-se. É super fácil. Curta, comente e compartilhe e vamos juntos para mais uma viagem de conhecimento da nossa fé católica. Habemos Papa. O Papa São Zeferino é o nosso 15º pontífice e exerceu um dos pontificados mais longos da Igreja de Cristo, de 198 a 218. O pouco que sabemos sobre sua vida é que era de origem romana e seu pai se chamava, segundo a tradição, Abôndio. Depois da morte do Papa São Vítor I, São Zeferino sucedeu-o no trono de Pedro, sob o reinado do imperador Séptimo Severo. No começo de seu reinado, Séptimo Severo pouco se importou com as perseguições religiosas e não as incentivou. Houve até um momento em que se opôs às manifestações populares contra os cristãos. Então, seguiram-se alguns anos de certa tolerância e paz. Contudo, esta paz durou pouco tempo, pois entre os anos 200 e 202, Séptimo emitiu um édito proibindo sob pena grave toda a propaganda ao judaísmo e estendeu suas proibições aos cristãos. Este édito, ou edito, não só proibia os cristãos de se manifestarem, como também, pela primeira vez na história, prometia punições para aqueles que ousassem pensar em se converter ao cristianismo. Com isso, podemos imaginar que os cristãos silenciaram, certo? De forma alguma. Nesse tempo, muitos cristãos foram presos e martirizados, como, por exemplo, Santo Andeolo, que foi martirizado na presença do próprio Papa São Zeferino. Sobre o legado de São Zeferino, o seu pontificado se caracterizou por duras lutas teológicas que levaram, por exemplo, à excomunhão de Tertuliano. Assim como durante o seu pontificado, a heresia patripacianista, que negava a Santíssima Trindade, foi também debelada. Segundo esta heresia, Deus Pai exerceria uma centralidade absoluta sobre as outras duas pessoas da Santíssima Trindade. E por isso foi negada, pois não condiz com o que ensinava Cristo. Santo Hipólito descreveu o Papa São Zeferino como um homem simples, sem muitos conhecimentos e fortemente influenciado por Calixto, seu assessor, que mais tarde, após sua morte, o sucedeu no papado. Mas o Papa São Zeferino, que não era teólogo, foi muito sensato e amparado pelo poder do Espírito Santo. Valeu-se da ajuda dos grandes sábios daquela época para lidar com as heresias. São Zeferino estabeleceu que os fiéis católicos, acima dos 14 anos, comungassem, pelo menos por ocasião da festa da Páscoa, e determinou que o uso da patena e do cálice sagrados, até então confeccionados em madeira, deveriam ser feitos ao menos de vidro, e delegou a construção de cemitérios cristãos a São Calixto. E assim, São Calixto começou a fazer galerias subterrâneas, ligando umas às outras, e nas laterais foi abrindo túmulos para os cristãos e para os mártires. Todo esse complexo deu origem às catacumbas, mais tarde chamadas Catacumbas de Calixto.
O Papa São Zeferino foi martirizado junto com o bispo Santo Irineu em 218 e foi sepultado numa capela nas catacumbas anteriormente preparadas pelo seu secretário São Calixto. São Zeferino vive na memória, na história e no coração da Igreja de Cristo. São Zeferino, nosso 15º Papa, rogai por nós.